Saudações, então vamos retomar os nossos estudos. Lembrando que na aula anterior nós conversamos sobre o preenchimento da tabela de associação. Então nós fizemos no SPSS a associação, relembrando, nós entramos em analisar, estatística descritiva, tabela de referência cruzada e solicitamos o cálculo, selecionamos as nossas variáveis, lembrando que na coluna é o nosso desfecho e nas linhas eram as nossas exposições. Solicitamos aqui o nosso Q quadrado, né? E então pedimos para calcular. Não vou repetir o processo porque nós já temos ele salvo nesse documento, né? Feito isso, foi gerado esse cálculo, né? Aqui está o resumo da Crosstabs. A gente olha na nossa saída idoso, que nós salvamos já algumas aulas, e aqui observamos os resultados. Vejamos que o SPSS ele organiza a associação. Ele divide em 4 caselas, nesse caso, que eu tenho sexo em 2 níveis, comparado com inatividade em 2 níveis. Aqui eu chamo de estatística bivariada. É uma estatística bivariada, porque a minha variável desfecho, ela tem 2 níveis. Por esse motivo eu chamo de estatística bivariada, né? O objetivo desse cálculo foi aplicar o teste do Q quadrado, né? Em específico Q quadrado de Pearson. Por que Q quadrado de Pearson? Porque ele tem uma capacidade de comparar essas caselas e verificar se existe diferença estatisticamente significativa. Então, o teste do Q quadrado, ele testa homogeneidade da minha amostra. Quando o meu valor de P, olhando aqui, o valor bilateral, to-tail, né, dos dois lados, duas caudas, quando esse valor é superior a 0,05, nós dizemos que a amostra é homogênea, ela é muito parecida, né? E o inverso também é verdade. Se esse valor é menor do que 0,05, né? Se esse valor de P, né? O valor de P, vamos colocar aqui para visualizar. Se o valor de P é menor que 0,05, eu digo que existe diferença entre as amostras, entre os resultados. Então, existe diferença entre os resultados quando o valor de P é menor. Aonde está o valor de P? Aqui. Se ele for maior, não existe diferença. No entanto, ele só me fala isso, que existe diferença, mas ele não sabe, ele não tem a sensibilidade de me dizer esse é diferente desse, ou esse é diferente desse. Isso ele não me fala. Tá? Então ele me diz que são diferentes, mas não me diz a que ponto, qual é o grau de diferença. Né? Para isso, eu utilizo uma outra estatística. Eu utilizo a minha razão de prevalências. A razão de prevalência já foi abordada anteriormente em nossas aulas presenciais. Então, o que é uma razão de prevalência? Isso já foi observado nas nossas aulas anteriores. Então, aqui nós estamos tratando do cálculo. Mais à frente eu posso até retornar nesse tema, se alguém julgar necessário, deixa um comentário no vídeo e eu farei revisarei esse conceito em breve, ok? Então aqui está a minha razão de prevalências. O SPSS não tem a capacidade de calcular isso. Ou vamos observar a nossa tabela. Vejam que agora eu tenho ela um pouquinho diferente da de vocês. Na aula anterior, nós havíamos preenchido esses valores, oriundos da onde? Do nosso
da nossa tabela aqui do SPSS. Esses valores não haviam sido calculados. Da onde que eu calculei eles? De que maneira que eu fiz? Bom, eu encaminhei a vocês um arquivo do Excel, uma pasta do Excel com esses dados, né? Então aqui observem o seguinte, eu peguei o 250, digitei ele aqui, 250, e ao lado eu digitei o valor do não, 694. E aqui está a estatística dele. Então, esses valores são os valores que eu coloco aqui ao lado. Então, 250 equivale a 26,48% da amostra masculina. 694 equivale a 73,52% da amostra masculina, ok? Então, quando é um estudo transversal, a somatória, o 100%, deve acontecer na minha linha, na horizontal, ok? Então, para os outros dados, eu solicito que vocês façam da mesma maneira que eu fiz com esses. Então, calculem os valores e preencham as tabelas. A partir do momento que eu preencho a tabela, eu consigo passar para a próxima etapa, que é a minha razão de prevalências. Como que eu calculo razão de prevalências? Vamos recordar. Eu vou lá para o SPSS, né? Vou olhar aqui o meu valor de P, só para finalizar, vou trazer esse valor de P para cá, ok? Eu tenho também já calculado a minha faixa etária, então eu já deixei pronto aqui a minha faixa etária. Eu solicito que vocês façam de todos eles, copiem os dados aqui do SPSS para essa tabela, mas depois eu explico direitinho, tá? Mas já vão fixando isso. Já sabem como coletar o dado. Quem quer 60 a 69 anos? Eu vou lá no meu dicionário dos dados e vou olhar 60 a 69 é quem? É o número 1. Então eu venho aqui 1, faixa etária nova, 1, 60 a 69, faixa etária 2, 70 a 79, faixa etária 3, acima de 80 anos, né? Maior ou igual a 80 anos, ok? E aí preencham esses dados. Dúvidas, me contatem ou pelo WhatsApp ou por meio do e-mail, ou deixem um comentário no vídeo. Bom, para o cálculo, observando aqui um detalhe importante, esse valor de P. Então, o valor de P, eu olho que quadrado de Pearson, como que eu sei qual desses utilizar? O que quadrado de Pearson, ele necessita que as caselas sejam maiores que 5, ou a somatória delas seja maior do que 20. O software já me fala aqui, 0 células esperava uma contagem menor. Se 0 esperava contagem menor, então eu uso que quadrado de Pearson. Eu poderia utilizar o teste exato de Fisher, mas somente quando a somatória das minhas caselas fosse menor do que 20, ou individualmente a expectativa fosse uma casela menor do que 5. Tranquilo até aqui, sem problemas. Podemos continuar então. Observem o meu valor de P. Ele deu 0,000. O que isso significa? Que existe muita diferença entre os valores, né? Então a diferença é muito grande. Para eu trazer para a tabela, eu não vou colocar 0,000. Não, eu vou utilizar, eu digo que isso é menor do que 0,001. Então, padrão na estatística, utilizar menor do que 0,001 quando assim o for. Então, 0,000 é menor, né? Então aqui é 0,000, ele é menor do que 0,001. Então, por isso eu uso somente
menor do que 0,001, ok? Bom, e a razão de prevalência? Veja que o SPSS não consegue calcular isso. Então eu vou lançar mão de uma outra ferramenta. A ferramenta que nós vamos utilizar, ela está disponível na internet de maneira gratuita. Né? Ela se chama OpenApp. Nós já conversamos dela em sala de aula também, né? E eu posso em outro momento fazer um tutorial especificamente do OpenApp. Mas como nós já trabalhamos, vamos direto ao que é necessário. Então, abri o OpenApp, essa é a página inicial. Aqui ao lado eu tenho um menu. Né? Nesse caso em específico, vamos nos ater à tabela 2x2. Abro tabela 2x2, ele vai abrir uma nova aba me dando essas informações. Então eu entrar dados. Cliquei em entrar dados. Agora eu vou buscar os dados da minha tabela para cruzar com ele. Observem o seguinte: quanto à inatividade física, eu tenho masculino e feminino. Aqui ao lado eu deixei o número 1. Foi proposital. Eu estou dizendo para vocês que o número que o sexo feminino é o meu não exposto. Tá? Então, quando eu uso esse símbolo aqui, o número 1, eu estou dizendo que essa variável é a minha não exposta. Ela vai ficar na parte de baixo da minha tabela. Tá? Lembrando que na epidemiologia sempre eu comparo algo. Então eu preciso ter duas ou mais variáveis dentro, duas ou mais categorias dentro da minha variável para que eu possa comparar uma com a outra. Então uma variável de uma única categoria não é possível ser utilizada na epidemiologia. Eu não consigo testar uma associação. Eu necessito ter ao menos duas categorias, ok? Bom, agora nós vamos comparar então o sexo masculino e feminino quanto à inatividade física. Então eu vou pegar esses dados que já estão organizados. 250. Por que é o 250? É o indivíduo exposto com a doença. A minha exposição é sexo masculino, então sexo masculino, sim. Sexo masculino, não. Qual é o valor? 694. 694. Na casela abaixo, 562, feminino inativo, feminino não inativo, 1463. Bom, com fechados os resultados, olhem, né? Esse é o meu total da amostra: 250, 694, 562, 1463. Ótimo, então agora calcular. Ó, vejam que ele sai esse primeiro resultado, 2969, eu já observe não, ó, fechou, está correto, o tamanho da minha amostra está ok. Agora eu posso olhar aonde que eu vou me deter. Como é um estudo do tipo transversal, eu vou olhar para a minha razão de risco. Né? Qual é o valor da razão de risco? 0,9542. Eu não vou utilizar esse número como um todo, eu vou deixar com somente duas casas após a vírgula. Né? Vou deixar com duas casas após a vírgula, então vai ser 0,95. Então, a minha razão de prevalência, a minha razão de risco é 0,94. Ao lado eu tenho meu intervalo de confiança. Ele variou de 0,84, ele pode variar de 0,84 a 1,08. Então, 0,84 a 0,98.
perdão, a 0,84 a 1,08. 0,84 a 1,08. 84 a 1,08. 1,08. Observem que a unidade está contida no intervalo. Né? Então, como que eu avalio esse intervalo? Se eu olhar só para a minha medida de associação, eu digo que existe uma associação. E aqui seria um fator de proteção, porque é menor do que 1. No entanto, quando eu olho para o meu intervalo, eu quero saber se isso aqui é verdade ou não é. Quando a unidade, o número 1, está contido dentro do intervalo, essa associação ela é falsa, ela não existe. Então, essa associação foi espúria, não existe. E o meu valor de P confirma essa informação. Né? Então, não existe associação entre esses dois dados. Né? Então, ser do sexo masculino não influencia em ser mais ou menos inativo entre os idosos. Agora, eu quero saber se a faixa etária influencia. Né? Então, como que eu vou saber isso? Vamos observar a nossa segunda variável. Aqui eu escolhi como não exposto, como quem vai ser a minha variável, a minha categoria de comparação, o mais jovem. Então eu estou dizendo que o mais jovem ele é mais ativo que o restante. Então por isso ele é o meu não exposto. Eu quero comparar os outros com ele. Então, se eu quero comparar os outros com ele, eu volto para essa tabela, entrar dados e vou apagar o que está aqui dentro. Vou limpar ela. Limpei a minha tabela, vou recomeçar. Quem é o 60 a 69 anos? É o meu não exposto. Lembrando que o número 1 é o não exposto. Então, quem é o não exposto? Não exposto é a parte de baixo da tabela. Então, na minha corzinha laranja, eu vou colocar esse aqui, é o 240, e ao lado 1108. Então, esse é o meu não exposto. Eu vou comparar ele com o primeiro extrato, 297 e 756. 297 e 756, ok? Então, eu estou comparando idade 70 a 79 anos com 60 a 69 anos. Né? Trouxe os dados, calcular. Ó. Aonde me interessa, razão do risco. Né? Então, eu vou olhar para a minha razão do risco. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais visível. Então, qual é a minha razão de prevalência? 1,58. Ótimo, 1,58. Qual é o intervalo de confiança com 95%? 1,36, variando até 1,84. 1,36 até 1,84. Né? Observem, esse valor é maior do que 1? Sim, ele é maior do que 1. Então, quando ele é maior do que 1, o que eu afirmo sobre isso? Eu vou tirar um espaço, então aqui. Quando aqui, ó, se a razão de prevalência é maior do que 1, isso me indica que é fator de risco. Tá? Então, isso me indica que isso ali é um fator de risco. Então, vamos só um instante, por favor. Vamos aqui. Então, a razão de prevalência maior do que 1 é um fator de risco. É um fator de risco. Não funcionou. É um fator de risco. Então, e o que está me dizendo? Que ter idade de 70 a 79 anos é fator de risco para a inatividade. Ele está aumentando em 58%
a quantidade de inatividade. Ou eu posso, então, fazer uma seguinte avaliação. Quando comparada a categoria de 70 a 79 anos com 60 a 69 anos, eu encontro 58% a mais de pessoas com 70 a 79 anos entre os inativos quando comparado com os mais jovens de 60 a 69 anos. Ótimo. Mas na próxima aula a gente vai estudar melhor a interpretação dessa medida. Vamos agora nos preocuparmos com o cálculo da segunda. Então, eu venho aqui para a minha tabela do OpenApp, vou entrar dados e vou alterar esses dados. Peço para limpar? Não peço para limpar. Eu vou excluir somente o primeiro. Por que eu vou manter o segundo? Eu mantenho o segundo porque ele é o meu referência. Então agora eu quero comparar acima de 80 anos com os mais jovens. Então 275 e 293. Calcular. Esse foi o meu resultado. Qual é aqui. Qual é o meu resultado? A minha razão de risco é 2,72. Como eu tenho 9, eu deixo 2,72. Então, 2,72 é o meu arredondamento. 2,36. 2,36. Variou até quanto? Vê que eu padronizo com duas casas após a vírgula nesses casos. Até 3,14. 3,14 no meu arredondamento. Né? Então, o que isso está me dizendo? É maior do que 1? Sim, é maior do que 1. O intervalo de confiança me diz que é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Então, isso significa que ter idade acima de 80, maior ou igual a 80 anos, quando comparado aos mais jovens, isso está aumentando em 172%. Né? Vejam como é grande essa diferença. Então, ter idade acima de 80 anos é um fator de risco para a inatividade. Né? Quando comparado aos mais jovens, eu tenho 172% a mais de idosos longevos entre os inativos quando comparado aos mais jovens. Né? Então, mas na próxima aula nós iremos fazer esses cálculos. Agora eu gostaria que vocês terminassem de fazer os cálculos a seguir. Na próxima aula eu vou explicar como interpretar esses resultados, como funciona essa interpretação. Nesse momento eu quero que vocês façam os cálculos. Tá? Então calculem para mim, eu quero que vocês calculem para mim esses resultados, os próximos resultados. Ok? Dúvidas, entrem em contato. Um bom trabalho a vocês e até mais.